mudar completamente a dinâmica do Brasil. Renan, eu quero falar também a respeito de Nordeste, mas antes, ainda nessa pauta do crime organizado, o slogan Prender um Ator frequentemente é complementado por você com bandeira, quartel e escola. Sim. E eu quero abordar essa nuance porque 2010, a Operação no Rio de Janeiro, a Operação contra a Faria Lima envolvendo o PCC, há lampejos de combate ao crime organizado no Brasil, mas o problema estrutural parece ser uma coisa que ninguém consegue solucionar de fato. Então, o que você quer dizer com bandeira, quartel e escola e que plano você tem para sair de operações letais que consigam combater o crime organizado no sentido cinético, no sentido de guerra, para uma coisa que faça com que ele deixe de existir e no seu lugar surja uma alternativa? Você tem dois tipos de dominação pelo crime organizado. Esse é um conceito que a gente criou aqui, até eu já vi até um cônsul gringo já usando, que eu tô falando isso em podcast direto. Você tem a dominação horizontal, que é do Comando Vermelho, que nessa você vai realmente fazer bandeira, quartel, escola. Você vai retomar um pedaço de território, você vai colocar a bandeira nacional, ou seja, a retomada simbólica, o quartel, a retomada política, e a escola, a retomada cultural, a formação da mente desses jovens. Até porque quem comete crime, em geral, é homem de 15 a 30 anos, vamos colocar aí, oriundo de famílias problemáticas, esse tipo de cara tem que ter acompanhamento. A gente tem que estar com a quartel e a escola bem pertinho desse moleque que vai nascer na periferia sem a presença paterna para ter orientação e esse cara nem sequer cogitar ir pro crime. E essas pessoas também terem um tipo de vida melhor. Pro PSC, você tem uma ocupação vertical, que é vertical nos espaços de poder. Então não é necessariamente no território. O PCC tem base, por exemplo, em Paraisópolis, que é aqui perto. Ele tem base na Baixada Santista, que é horizontal, mas ele tem base na Faria Lima, na política, polícia, Ministério Público, eles vão se infiltrando. Essa infiltração vai demandar a tal da inteligência. O governo federal do PT, ele é curioso porque ele só fica falando em fazer pequenas operações pegando essas infiltrações ou contas bancárias. Só que esses elementos, né, eles são facilmente substituíveis ali no jogo, né? E ignoram a ocupação territorial. Eles simplesmente fingem que não tem ocupação territorial, inclusive em estados que eles governam, como o caso do Ceará. Nós temos que fazer as operações com inteligência, desbaratinar o PCC, mas nós temos que desbaratinar o negócio dele, porque não adianta eu falar, você não vai mais lavar dinheiro através daquele, sei lá, do fundo hedge que tinha lá na Faria Lima. Não, eles vão lavar de outra maneira. Agora, todo mundo sabe que a droga que é exportada pelo PCC sai do Porto de Santos e ela veio através, vamos dizer, da Rota Caipira que saiu, em última instância, lá da fronteira do Mato Grosso do Sul. Você tem que becar essas duas coisas. Aí eles não vão fazer operação nisso. O Porto de Santos, né, o PT fica falando de inteligência, o Porto de Santos é federal. Ele é federal, então por que o PT não faz uma intervenção lá? Todo mundo sabe que a droga do PCC, faturamento bilionário, vem dali. E eles não fazem nada. Então, tem um lance de... eles falam que certas operações são pirotecnia, mas as deles são pirotecnia pura, mas pirotecnia retórica. Né? Você vai precisar de algum grau de pirotecnia, vamos dizer, em termos de pólvora, mas você vai precisar também de inteligência aplicada e resolutiva. E não só falar, eu fiz uma operação sem mortes, tá, mas eu prendi 3 caras. Isso, o PCC vai dar um nó para resolver isso em pouco tempo. A gente quer seguir com a pauta, mas ainda mais uma última questão sobre isso do crime organizado. Você tem falado muito sobre uma doutrina jurídica do direito penal do inimigo, do jurista alemão Günther Jacobs. E é uma ideia que, por vezes, é controversa no direito, porque pode ser até assimilada a regimes autoritários do passado. A ideia é que você tem 2 classes diferentes de cidadão, uma tem certos direitos, outra não tem. Então, como você pode garantir que isso não pode resultar em perseguição política ou não pode resultar em uma violação de devido processo legal e de direitos, mas para além do crime organizado, um colateral que possa ter um impacto real de prejudicar cidadãos que não estão envolvidos nessa guerra que você propõe? A questão que a resposta que eu vou dar é uma resposta meio perigosa. No direito, como o direito é papel, você não garante nada. Na verdade, assim, você já tem um regime de exceção acontecendo no Brasil em muitos termos, em muitas áreas. Ele já está implementado. Você pode ser morto pelo Tribunal do Crime, pelo PCC, você pode ser assaltado e tomar um tiro na cabeça com alguém ligado ao Comando Vermelho, você pode ser vítima de um assédio judicial, um assédio processual, oriundo de decisões do STF bizarras. Por exemplo, sei lá, você chama alguém de gordo, pode ser que isso seja, vamos dizer, equiparado à injúria racial e você ser preso de maneira inafiançável. Você tem um vácuo jurídico mesmo hoje. O que a gente está propondo é, vamos arrumar a casa? Existe alguém que é problemático e que todo mundo vai reconhecer que é problemático. Este alguém que a gente pode qualificar o inimigo é um agente político que, de maneira sistemática, há décadas, não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, que é o crime organizado. Vamos qualificar ele. Este aqui é um ente que pratica o terror, que não reconhece a autoridade do Estado brasileiro, portanto ele é um inimigo. Vamos dizer, ele não é nem só um agente anômalo, sabe? Ele não é... Tem aquelas plantas que tem uma árvore e tem uma rama, uma planta que fica girando ao redor dela. Ela não faz exatamente mal para a árvore, ela só está, vamos dizer, ela também não está cooperando, ela só está ao redor. Tudo bem, não é isso.
é detrimental. A relação que o PCC e o Comando Vermelho tem com o Brasil é detrimental. Se é detrimental, ele é o inimigo. E se é o inimigo, as regras para eles não devem ser iguais às regras para nós. Uma pessoa que, pô, vou dar um caso extremo, uma pessoa que foi acusada de assassinar outra pessoa e não pertence a uma facção, sei lá, um crime passional, aquela mulher que matou o marido ou o marido que matou a mulher, ele tem direito ao devido processo legal. Agora, um membro de uma facção que faz parte de uma organização que recorrentemente, diariamente, mata brasileiros, não. Ele fez uma escolha. A escolha dele é: eu sou um inimigo do Estado. Só para comentar, o Oruan, que é um porta-voz do Comando Vermelho, ele se diz inimigo do Estado. É tão óbvio o direito penal do inimigo que o nome dele, ele se atribui a alcunha de inimigo do Estado. Ah, eu sou um inimigo do Estado. Lógico, é um entendimento óbvio. Eles se veem assim, a gente vê eles assim, só o Estado que não vê. Então o Estado tem que ver o óbvio. É uma realidade fática. A eles será aplicado esse direito. A eles, o direito será rápido e vai punir muito. Ah, mas injustiças poderão ser cometidas? Poderão. Poderão. Agora, elas já são cometidas. O fato é, as injustiças já são cometidas, o direito nunca será perfeito, a gente tem que sempre buscar a melhor execução do direito. Dito isso, já é injusto e já é muito injusto por um lado e muito bacana com o outro. Tá na hora da gente inverter um pouco esse jogo.